Quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica, tudo começou a dar errado. Minha vida profissional deu uma travada. Problemas atrás de problemas, um cansaço que não passava por nada, uma irritação que eu não conseguia explicar. E eu fiquei ali, olhando para tudo aquilo e pensando, o que está acontecendo comigo? Porque eu tinha começado um processo para prosperar, para crescer, e parecia que estava acontecendo exatamente o contrário. Eu quase parei, quase desisti, mas não parei, ainda bem. Fui estudar o Manual da Ressonância Harmônica, o livro do professor Hélio Couto, e lá eu enxerguei o que estava fazendo de errado. O que estava acontecendo na minha vida não era sinal que não funcionava, era sinal que estava funcionando demais. E eu, sem saber, estava fazendo de tudo para barrar esse processo. Eu estava resistindo sem perceber. Eu estou te contando isso hoje porque tem uma grande chance de que o que eu vivi esteja acontecendo com você agora. Então eu vou te contar nesse vídeo o que eu fiz para resolver e não desistir da ressonância harmônica. Olá, eu sou Cláudia Santos e esse é o canal Família Midas. Aqui a gente fala sobre prosperidade financeira na vida real, para quem quer sair do aperto, parar de repetir os mesmos erros e fazer o dinheiro fluir na sua vida com mais facilidade. Antes de entrar nos 5 sinais, deixa eu te dar um contexto rapidinho para você entender o que eu estava vivendo. Eu comecei a ressonância harmônica empolgadíssima, achando que ia ser aquele processo lindo, fluido, tudo melhorando aos poucos. No início até que foi assim. Eu senti uma leveza, uma energia diferente, parecia que o trem ia começar a andar. Só que aí o trem não só parou, ele deu marcha ré. E eu, ao invés de entender o que estava acontecendo, fui alimentando o pensamento que talvez não fosse para mim, que talvez eu estivesse feito algo errado. Até que eu abri o manual de instruções da ressonância harmônica e fui ler com calma. E encontrei tudo o que estava sentindo descrito ali, com nome e endereço. O professor Hélio explica que quando a onda da ressonância harmônica entra em contato com o nosso campo vibracional, ela começa a limpar tudo que nos impede de crescer. E que essa limpeza não é silenciosa, ela faz barulho. O barulho que eu estava chamando de deu tudo errado era, na verdade, o processo funcionando. Mas a minha resistência estava me impedindo de enxergar isso. Então vamos lá. Os 5 sinais que eu vivi na pele. O primeiro sinal foi o cansaço, mas não o cansaço de quem trabalhou muito. Era um cansaço existencial. Eu acordava e já estava cansada, queria ficar só na cama, não tinha vontade de nada. Parecia que meu corpo estava muito pesado. E o pior, não tinha motivo. Eu não tinha feito nada diferente. Minha rotina era a mesma. Mas aquele cansaço estava ali, do nada, todo dia. Quando eu fui ler o manual, entendi o que era aquilo. O professor Hélio explica que quando a onda de informação da ressonância harmônica entra, ela começa a agir no nível mais profundo do ser, na estrutura energética toda. E esse processo de limpeza e reorganização consome muita energia. É como começar a malhar depois de muito tempo parado. Você se cansa muito. O cansaço que eu sentia não era fraqueza, era o sistema sendo reorganizado. Só que o meu ego não queria aceitar isso. Ele preferia a zona de conforto. E o cansaço era a forma que ele encontrou de me paralisar. Quando eu entendi isso, ao invés de ceder ao cansaço, eu comecei a observá-lo. Ah, você apareceu de novo? Tá bom, mas eu vou continuar. E aí ele foi embora. Esse segundo sinal foi o mais difícil de admitir, porque ele me mostrou algo que eu não queria ver. Eu comecei a ficar irritada com as palestras do professor Hélio. Eu ouvia uma coisa e pensava, isso eu já sei.
ouvia outra e pensava, isso é óbvio. E vinha aquela sensação que eu estava perdendo tempo, de que eu estava no nível acima daquilo, que eu não precisava ouvir de novo. Que ego, hein? Porque quando eu parei e fui ser honesta comigo mesma, eu percebi, eu não estava aplicando metade do que eu já sabia. Eu sabia na cabeça, mas não estava vivendo. O professor Hélio explica no manual que quando o ego resiste ao processo, ele provoca uma onda contrária. E uma das formas mais comuns que o ego usa para se defender é exatamente essa, te fazer sentir que já sabe de tudo, que não precisa aprender mais nada. É o ego se protegendo. Porque se você absorve a informação de verdade, o ego vai ter que mudar. E mudar dói. Aquela irritação que eu sentia era resistência pura. Quando eu percebi isso, mudei a forma de ouvir as palestras. Ao invés de ficar pensando, e se eu já sei, passei a perguntar, eu estou aplicando? Eu estou vivendo isso? A resposta, na maioria das vezes, era não. Eu vou revelar quais foram os outros 3 sinais. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal Família Midas, se inscreva agora. Toda semana a gente traz vídeos assim, que ajudam você a entender como a sua energia, a sua mentalidade e os seus padrões internos afetam diretamente o seu dinheiro. Clica no botão da inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E esse terceiro sinal foi o que mais me abalou, porque ele mexeu com minha fé no processo. Logo que eu comecei a ressonância harmônica, a minha vida profissional simplesmente travou. Era uma coisa atrás da outra. E eu lembro de pensar, eu comecei a fazer uma coisa para melhorar de vida e está piorando. Isso não faz sentido. Só que no manual explica exatamente isso. O professor Hélio descreve que num determinado ponto do processo, as coisas começam a se reorganizar. E essa reorganização pode parecer um caos por fora. O que está saindo da nossa vida é o que não está alinhado com a nossa nova frequência. O caos era real, mas a direção dele não era para baixo, era para frente. Só que na hora que você está no meio do caos, é difícil enxergar isso, porque o ego usa o caos para te assustar, para te dizer, tá vendo? Não funciona, para. E eu quase parei. Menos mal que não parei, porque depois daquela fase, o que veio foi muito melhor do que eu havia perdido. Esse quarto sinal é sutil e é por isso que ele é perigoso. Eu continuava fazendo a ressonância harmônica, colocava o áudio para rodar todos os dias, mas eu continuava agindo do mesmo jeito que antes. Continuava com aquele pensamento, e se faltar? Continuava julgando quando via alguém bem de vida. Continuava com medo de cobrar o quanto valia o meu trabalho. Eu estava fazendo a ressonância harmônica com o corpo, mas a minha mente ainda estava rodando o programa antigo. O professor Hélio explica que são nossas crenças limitantes, nossos medos e nossa zona de conforto que falam mais alto. E que muitas vezes queremos muito algo, mas quando ele se apresenta, a gente resiste em aceitar. Eu queria prosperidade, mas quando chegava uma oportunidade, eu ficava com medo. Eu postergava, eu encontrava desculpas. O que me ajudou aqui foi parar e começar a olhar para o meu comportamento. A ressonância harmônica trabalha por dentro. Mas ela precisa que você trabalhe por fora também, no que você pensa, no que você fala, no que você faz. Vibrar positivo não é só dizer que tudo está bem, é agir como alguém que acredita que as coisas vão melhorar, mesmo quando você ainda está no meio do processo.
Antes de te contar o último sinal, eu preciso te indicar um vídeo que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, especialmente com esse quarto sinal, o do apego às crenças antigas e o medo de faltar. É um vídeo de Edna Rojas, chamado A Psicologia Oculta do Medo de Faltar. Reprograme seu subconsciente em 7 dias. Ele vai direto na raiz de muita coisa que trava a gente sem perceber. Aquele medo profundo que vive lá no subconsciente e que sabota tudo, mesmo quando você está fazendo a ressonância harmônica. Termine esse vídeo aqui e vá assistir. Vou deixar o link na descrição para você assistir depois. E o quinto sinal foi o mais claro de todos e o mais constrangedor de admitir. Quando a ressonância harmônica começou a pedir ação de mim, quando as oportunidades começaram a aparecer, quando o processo exigia que eu me movesse, eu voltei para os hábitos que me travavam. Procrastinação. Ficar fazendo coisas sem importância. Aquela sensação de que não era o momento certo ainda, que primeiro eu precisava me preparar melhor. Mas, gente, esse primeiro nunca chegava. O professor Hélio usa uma metáfora linda no manual. Ele fala de um trem que estava parado e que, com a onda da ressonância harmônica, começa a se mover. Mas entre o trem se mover e alcançar a velocidade de cruzeiro, tem uma distância considerável. E é exatamente nessa distância que os velhos programas de autossabotagem entram em ação com mais força. A procrastinação era o meu freio de mão puxado. Toda vez que chegava uma oportunidade de crescer, eu encontrava uma razão para esperar mais um pouco. O que me ajudou foi entender que a ação não precisa ser perfeita, precisa existir, precisa acontecer agora, porque a onda da ressonância harmônica, ela prepara o terreno, mas você é quem dá o passo. Se você se reconheceu em algum desses sinais, eu quero que você saiba, isso não é sinal que não funciona, é sinal que realmente dá certo. O professor Hélio diz no manual que a resistência do ego é o único empecilho para que a onda de informação seja absorvida de verdade. E que quando a pessoa para de resistir, sem choramingar, sem reclamar, sem lamentar, as coisas começam a se reorganizar de uma forma que você nem imagina ainda. Eu sou a prova viva disso. Eu quase desisti e eu fico feliz de não ter desistido. Se você está no meio desse processo agora, continue, estude o manual, entenda o que está acontecendo com você, não deixe o ego convencer você de que não funciona, porque funciona, só tem um preço. E o preço é passar pela limpeza sem fugir dela. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like. Ele ajuda o canal a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se você conhece alguém que está fazendo a ressonância harmônica e está desanimado, mande esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Até o próximo vídeo.